Boa noite, pessoal. Meu nome é Fabrício, eu estou presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB Campinas e, inicialmente, agradeço a presença de todos e saúdo vocês e também o nosso palestrante de hoje, né? Na verdade, é uma roda de conversa que se pretende fazer aqui, né? O Cristiano Garcia. O Cristiano vai trazer um tema muito interessante hoje para a discussão a respeito dos fundos patrimoniais e a sustentabilidade das instituições do terceiro setor. Queria conceder a palavra para o Dr. Benedito Neto, para que conduza o nosso encontro agora. Muito boa noite a todos e a todas. Meu nome é Benedito Neto, eu sou vice-presidente da comissão e hoje, com muita satisfação, nós recebemos o Cristiano Garcia, que é consultor de empresas, ele também é gestor de recursos humanos, consultor de inovação tecnológica, finanças, operações estruturadas, negociações complexas e captação de recursos. O Cristiano também trabalha com fusões e aquisições, além de seguros corporativos, também empreendedor, investidor, mentor de startups, e é seguramente um dos profissionais que mais entende de fundos patrimoniais no país. Ele tem toda a propriedade para falar um pouco para a gente, né, sobre a utilidade da constituição de um fundo patrimonial, a manutenção desses fundos, né, como os mesmos podem auxiliar as instituições de terceiro setor na preservação de capital, na geração de receitas e cumprimento de seus objetivos, né. Desde já, Cristiano, eu gostaria de agradecer por sua disponibilidade, né, tenho absoluta certeza que você nos dará muita luz no que tange ao tema, né, desse encontro. Como o Dr. Fabrício falou, é mais um bate-papo mesmo, né? O Cristiano vai fazer a exposição, mas teremos depois um espaço para perguntas e tudo mais. Quem quiser depois fazer as perguntas, né? Depois da exposição do Cristiano, é só levantar a mão, que aos poucos a gente vai liberando e vamos conversando bastante sobre o tema. Bom, Cristiano, a palavra é sua. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade em atender nosso convite e nos brindar com todo o seu conhecimento. Obrigado, Neto, obrigado, Fabrício. Eu não sei se eu sou merecedor de tanta expectativa, não, mas a gente vai trocar uma ideia aqui. Eu preparei alguns slides para compartilhar. Eu queria propor de fazer uma breve exposição com alguns slides, colocando alguns conceitos, e depois abrir para um bate-papo dentro do tempo aqui que a gente colocou de mais ou menos 1 hora, né? A gente abriu o tema fundos patrimoniais, conversar um pouquinho e, em seguida, a gente abre um bate-papo mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok? Sim, vamos lá, então. Bom, o que significa essa palavra, então, que está todo mundo falando, né? Endowment. Endowment é uma palavra do inglês que tem alguns contextos, ela não tem uma tradução literal única, ela pode ser entendida principalmente como doação ou contribuição, e quando a gente está falando de um fundo patrimonial, a gente se refere ao endowment como sendo esse próprio fundo. Então, essa palavra aí, originalmente, ela tem esse significado de doação ou de contribuição. Esse é o ponto focal aqui dos fundos patrimoniais. Eu fiz uma pesquisa para a gente bater um papo sobre... Sim, as meninas deram uma sugestão de saber quem fez o primeiro zoológico do São um apanhado histórico aqui dos endowments no Brasil. Meu áudio está ok? Está funcionando? Está funcionando, sim. Tá bom. O Código Civil de 1916 já trata das fundações, né? As fundações é a base conceitual de um fundo patrimonial. Em 1935, a Lei 91 no Brasil trata pela primeira vez das associações civis sem fins lucrativos, então a gente já tinha aqui a base
tanto de fundo patrimonial quanto de associações. Existem alguns endowments que não tinham esse nome, que não são chamados assim. Desde a década de 40, a gente já tem conhecimento desses fundos no Brasil. Em 2002, no Código Civil brasileiro, aí vai se definir claramente como é que se constitui associações e as fundações e como é que essa questão toda, como é que ela vai acontecer juridicamente. E em 2019 vem a Lei 13.800, que ficou conhecido como Marco Regulatório dos Fundos Patrimoniais. Então, vai falar um pouco mais sobre esses fundos e como é que eles podem funcionar. O interessante é que essa Lei 13.800, e eu vou fazer aqui uma parte, eu não sou advogado, tá? Mas convivo muito com isso, então, se eu falar alguma impropriedade, por gentileza, Neto, Fabrício e demais colegas aí, me corrijam, tá? Sem mistério. Então, a Lei 13.800, ela vai tratar tanto do direito público quanto do direito privado. Essa lei ela começa falando assim que a lei autoriza a administração pública a assinar contratos com as organizações gestoras, ou seja, ela está falando diretamente aí para entidades públicas que poderiam, a partir de então, receber recursos do fundo patrimonial sem que isso esterilizasse ou sem que isso esterilize recursos via contingenciamento de orçamento. Então, a Lei 13.800 ela vai trazer essa inovação dentro de muitos outros e vai abrir aqui algumas questões. Ela inicialmente tinha um incentivo fiscal que foi vetado e ela continua até esse momento sem incentivo fiscal. A novidade também é que há poucas semanas o Ministério da Cultura, por exemplo, publicou uma nova instrução normativa. Dentro dessa instrução normativa já menciona a possibilidade de um fundo patrimonial ser beneficiário de um projeto da Lei de Incentivo à Cultura e receber, portanto, incentivo fiscal. É importante entender que isso ainda não está muito claro como é que vai acontecer. Acho que nem o Ministério da Cultura especificou isso muito bem nessa instrução normativa, mas está claro que o incentivo fiscal não é para o fundo patrimonial, mas para projetos culturais, tendo como o beneficiário final o fundo patrimonial. E aí, as perguntas que, assim, se vai poder gastar o recurso captado ou se vai ser só o rendimento da aplicação, essas perguntas ainda estão sem respostas. A gente ainda não tem indicação disso, não. Bom, o que são, então, fundos patrimoniais quando a gente está falando assim? Fundo patrimonial é a mesma coisa que endowment, ou que fundo endowment, ou fundo de doações, ou também um arranjo de cooperação. O arranjo de cooperação é um conceito que eu quero explorar com vocês aqui um pouquinho, que são esse consórcio entre esses vários entes que estão envolvidos, essas partes envolvidas no fundo patrimonial. Mas o importante mesmo é que fundo patrimonial é uma segregação do patrimônio, quer dizer, uma separação. É um patrimônio que vem do doador, é gerido por uma organização gestora, tem uma instituição apoiada, pode ter um executor, mas esse recurso não pertence mais a nenhum dessas partes enquanto está ali dentro do fundo. Ele é uma separação em função de uma longevidade ou de uma perenidade. E uma confusão que muita gente faz, fundo patrimonial não é fundo de investimento. Tá? Então, é uma distinção bem significativa. Fundo de investimento está lá na esfera da Comissão de Valores Mobiliários, e os fundos patrimoniais é uma entidade privada que não requer registro na Comissão de Valores Mobiliários. Não se confundem os dois conceitos. Então, esse arranjo de cooperação é essa forma de parceria que vai envolver instituições públicas e privadas. Não confundam com parceria pública e privada, não se trata disso. E o objetivo é colaborar em causas específicas. Isso tem várias finalidades, né? A gente vai citar aqui exemplos da pesquisa e desenvolvimento, cultura, saúde, educação, meio ambiente, segurança, são temas do interesse público. Então, o arranjo de cooperação, os fundos patrimoniais estão dentro desse conceito de arranjo de inovação. Então, o fundo patrimonial, basicamente, ele é um acumulador de recursos, né? O objetivo é
ir arrecadando as contribuições dos doadores. Hoje, vou frisar que nós não temos incentivo fiscal para os fundos patrimoniais, então, isso aqui, o fundo patrimonial não é uma solução, não é e nunca será uma solução de curtíssimo prazo, pode ser uma solução de longo prazo, mas para que eles tenham, que eles ganhem escala e ganhem significados, ainda é preciso vir aí à existência essa questão do incentivo fiscal para os doadores. Mas, basicamente, o fundo ele vai acumular o capital e ele vai ter estratégias de investimento de longo prazo para aumentar esse capital e parte do principal e dos rendimentos, à medida que ele vai crescendo, poder ser gasto com aquele objetivo que o doador especificou. Teoricamente, a gente tem visto no mercado 2 tipos de fundos, muitas vezes parece que eles estão concorrendo, mas eles não concorrem, eles são convergentes. A gente tem os chamados fundos filantrópicos e os fundos de inovação. Os fundos filantrópicos são aqueles tipicamente criados para apoiar entidades assistenciais, e os fundos de inovação, os fundos endowment de inovação, são aqueles criados para apoiar a ciência e tecnologia, o desenvolvimento tecnológico nas universidades e instituições de ciência e tecnologia. São públicos diferentes, objetivos diferentes, estratégias diferentes, eles simplesmente alimentam um ao outro e fortalecem todo o sistema. E é assim que a gente deve entender. E aí, quem é que está envolvido nesse arranjo de cooperação? São basicamente quatro partes que se alternam na existência do fundo patrimonial. Vou falar um pouquinho aqui de cada uma. A instituição apoiada é aquela que em última instância, vai se beneficiar dos recursos arrecadados junto aos doadores e sob gestão da organização gestora. Essa sigla, eu acho ela muito feia, ela veio da Lei 13.800, que especificou a organização que faz a gestão dos fundos. Essa organização, então, ela pode ser uma entidade criada com o objetivo de captar recursos e gerir esses recursos de forma perene, e aí vem aqui, ela pode ser uma associação civil ou uma fundação privada. Por isso que eu falo que a Lei 13.800 não cria os endowments, ela vai colocar uma posição jurídica do fundo dentro do nosso ordenamento jurídico, mas ela está usando elementos aqui que já existem, vocês viram, desde 1916. E a organização gestora como uma empresa do terceiro setor, ela pode ser remunerada com uma taxa de gestão cobrada do próprio fundo patrimonial, que é formado pelas doações, né? Então, a organização executora, ela é uma figura opcional, ela pode existir ou não existir, mas a organização executora vai ser quem vai executar. Se a gente entende que o fundo patrimonial é uma segregação do patrimônio, é uma caixinha separada, então a organização gestora é quem vai cuidar da execução. Pode ser, por exemplo, uma coisa óbvia, né? No caso de uma obra civil, pode ser a construtora, a empresa de engenharia. Pode ser, no caso de uma universidade, uma fundação de apoio. Mas, nos outros casos, dos endowments filantrópicos, a gente nem vê tanto assim a necessidade de uma organização gestora, exceto quando a gente tiver um fundo muito especializado e ele realmente precisar de subcontratar outras entidades para executar o projeto. Isso aqui, o doador, é a parte mais importante de um fundo patrimonial, porque sem o doador não existe fundo, sem recurso doado não existe fundo. O que a gente precisa fazer o tempo inteiro é ter aqui o entendimento de que o doador ele origina a doação e ele diz como é que o dinheiro dele vai ser utilizado. Lembrem que não existe incentivo fiscal ainda, então o dinheiro é privado, doado para uma entidade privada, que é o GFP, para um fundo patrimonial também privado. Então, o doador é que vai dizer como é que ele vai querer que se use o recurso. A gente tem vários exemplos aqui na hora do bate-papo. Como é que funciona a governança do fundo patrimonial? Então, eu estou partindo da lógica aqui de uma organização gestora. Essa organização gestora, tanto faz ser na forma de fundação ou de associação, ela vai ter, no caso da associação, uma assembleia, no caso de uma fundação, um conselho curador ou um nome semelhante. Essa assembleia ou conselho pode criar, no caso da fundação pode ser o mesmo, um tipo de um conselho de administração, e esse conselho de administração nomeia e destitui uma diretoria executiva que vai cuidar ali do dia a dia. Então,
a qualidade da governança, a qualidade, a seriedade, a credibilidade das pessoas que estão participando disso aqui vai afetar diretamente o desempenho do fundo na questão da captação de recursos. Já nós vamos ver. E aí a organização gestora do fundo patrimonial cria o fundo. Eu vou também mostrar aqui alguns modelos, mas dentro do fundo patrimonial, porque a organização gestora eventualmente pode ter mais de um fundo, o fundo, então, tem uma coisa mais especializada aqui. Ele vai ter um conselho gestor, nós vamos ver esses papéis separadamente. Nós temos um comitê de investimento e podemos ter uma secretaria executiva, que é uma estrutura que a gente vem recomendando aqui para os nossos clientes. Então, quais os 3 tipos de estruturas que nós já identificamos e que a gente considera hipóteses válidas na criação dos fundos patrimoniais? Primeiro, tem o que a gente chama de híbrido. O híbrido o mesmo CNPJ abriga tanto a organização gestora quanto o fundo patrimonial. Ou seja, eles são uma coisa só. Nós temos um balanço único. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que é a Associação Amigos da Poli, formado por ex-alunos da Politécnica aqui da USP. O mesmo CNPJ é da Associação Civil chamada Amigos da Poli, e o dinheiro do fundo patrimonial está ali no mesmo balanço, eles são a mesma coisa, não há separação, não há taxa de administração, tem só a associação debita as despesas ali para apurar os seus resultados. Os 3 modelos são válidos, tá? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui de nenhum modelo que eu vou mostrar, não. Tem o que a gente chama de monogestor. Monogestor é uma associação civil ou uma fundação criada especificamente para ser uma organização gestora. Normalmente, a gente tem visto isso aqui pós-lei de 2019. A híbrida são entidades que vêm de antes da lei de 2019. Essa monogestora, então, eu vou dar um exemplo aqui também. A USP criou a Fundação Fundo Patrimonial da USP, é uma fundação de direito privado, então é uma entidade, uma OGFP, que gerencia um único fundo patrimonial, que é o Fundo Patrimonial em Apoio da USP. Esse é um modelo. E, por fim, o terceiro modelo, que o que a gente mais tem visto, o que a gente tem recomendado pelas suas funcionalidades, é o papel do que a gente chama de multigestora. Então, é também uma OGFP, ela pode ser uma associação civil ou uma fundação privada, e também aqui um aspecto da Lei 13.800 pode ser uma fundação de apoio, na forma que tem uma lei federal que estabelece o que é uma fundação de apoio criada para apoiar, principalmente universidades. Pode haver outras instituições de ciência e tecnologia, outras hospitais, tem muitos hospitais recebendo apoio de fundação de apoio, é uma fundação privada também, mas esse tipo de fundação tem várias outras atividades e prestações de serviço. E atuar como organização gestora é uma das atividades que essas fundações podem fazer. Então, ela pode ter ali vários fundos patrimoniais, ou pode ser um fundo com subfundos, tem vários modelos que isso pode ser feito, e é um modelo financeiramente muito interessante, porque ele é o mais barato dos 3, tá? O modelo de multigestão. E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte, sobre a natureza dessas entidades jurídicas. A organização gestora, eu vou dizer assim, é um CNPJ genérico. Ele tem como objetivo fazer a gestão, mas ele pode atuar para vários fundos. Por exemplo, aqui tem uma expertise de administração, de compliance, de controladoria, gestão financeira, enquanto que o fundo patrimonial, esse sim vai ser especializado. Então, a gente pode ter um fundo patrimonial para cultura, um fundo patrimonial para assistência social, um fundo patrimonial para o meio ambiente, um fundo patrimonial para ciência e tecnologia. Então, a gente tem uma estrutura guarda-chuva, que é o OGFP, e o fundo patrimonial, ele tende a ser especializado. Pode ser um fundo também mais genérico, mas ele pode ser assim, fundo patrimonial da universidade tal, e ali dentro ele vai fazer um pouco de tudo, de acordo com a sua governança. E aí o papel dessas três caixinhas dentro do fundo patrimonial, a gente tem o comitê de investimento, responsável basicamente pela gestão de recursos, a gente tem o conselho gestor ou o conselho de gestão do fundo. Eu não gosto de confundir isso aqui com o conselho de administração da OGFP,
mas o conselho gestor do fundo pode até ser as mesmas pessoas, não tem nenhum problema isso aqui, mas o conselho gestor é aquele que define como o dinheiro vai ser usado. E a secretaria executiva é aquele braço mais operacional, que está em contato ali com o público, com os doadores, que é o funcionamento, o dia a dia do próprio fundo. Então, de uma forma fácil de entender isso aqui, o comitê de investimento, depois que o dinheiro é captado, ele trabalha para ganhar mais dinheiro para o fundo. Ele vai perpetuar o patrimônio, ele vai fazer as aplicações, ele vai cuidar disso, e, periodicamente, ele vai informar para o conselho gestor quanto dinheiro do fundo tem disponível para ser usado em projetos. Nesse momento, o conselho gestor faz a destinação dos recursos. Então, enquanto o comitê de investimento ganha o dinheiro, o conselho gestor gasta o dinheiro do fundo patrimonial. Essa é a diferença básica entre esses dois. A secretaria executiva é aquela que vai manter os doadores e manter a cultura de doação aquecida, o canal aberto, fazer essa gestão do relacionamento, receber doadores, mostrar os projetos. É muito significativo o papel dessa secretaria executiva. Por fim, nós já estamos terminando aqui a apresentação e ir para o bate-papo. Captação de recursos, basicamente, é venda. Então, captar recursos é uma forma, no caso do fundo patrimonial, é uma questão de se vender credibilidade. A gente tem aqui elencado algumas questões que a gente tem sempre que ver, a clareza de propósito, né? Para qual causa o doador está sendo mobilizado, os valores proferidos pelo gestor ou pelo fundo têm que coincidir com as ações dele, né? Não pode ser nada da boca para fora, tem que ter muita transparência e prestação de contas, um relacionamento constante com os possíveis doadores, sempre alimentando aquele processo ali. A experiência do usuário, né, esse UX, né, User Experience, é a experiência que a pessoa tem no processo de doação. Doar não pode ser uma coisa complexa, tem que conseguir fazer isso aqui com poucos passos, com pouca burocracia, mas, ao mesmo tempo, garantindo que os meus interesses vão ser respeitados. Isso tudo dentro de um conceito que a gente chama de cultura de doações. O brasileiro tem uma cultura de doações, não tem uma cultura forte, talvez, para os fundos patrimoniais, porque isso é muito novo, e a gente tem a questão da credibilidade de todos os envolvidos aqui, que vai rechear e acomodar todos esses interesses. Era isso. Muito obrigado. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Muito obrigado, Cristiano, pela sua exposição. Realmente um assunto novo e muito interessante. Eu gostaria de iniciar aí essas perguntas, né? Questionando o seguinte: pelo entendimento das suas palavras, né? A estrutura multi, né? Que é aquela estrutura em que se segrega o fundo patrimonial, ela se traduz, talvez, por uma associação de apoio àquela entidade gestora. Como é que funciona isso? Eu entendi errado ou é mais ou menos isso, Cristiano? A diferença do que a gente chamou de mono e multigestora é assim: quando você tem uma associação de amigos, por exemplo, um teatro, né? É muito comum isso aí na área cultural. Associação de amigos do Teatro Municipal, associação de amigos do Hospital Universitário. Essas associações, normalmente, elas são anteriores à lei de 2019, mas elas podem se reorganizar para ser uma organização gestora. Vai ter ali uma mudança no estatuto, alguma coisa, alguma formalidade desse tipo. Mas eu entendo que esse tipo de entidade ele já está dizendo ali no nome, né, na razão social, a vocação dela. Ela é praticamente uma monogestora. A Associação dos Amigos do Teatro Municipal da cidade X, ela está querendo dizer que ela vai ter um fundo patrimonial para apoiar o Teatro Municipal. Monogestão. Enquanto que uma fundação de apoio de uma universidade, por exemplo, pela diversidade de coisas que ela pode fazer, ela pode ter ali um fundo para cultura, um fundo para ciência e tecnologia, um fundo para a saúde, né? Um fundo para o hospital, um fundo para o teatro.
aí ela tem essa característica de ser multigestora, gestora de vários fundos patrimoniais. Entendi. Pessoal, a palavra está aí à disposição, né, para quem quiser fazer uso dela e bater um papo aí com o Cristiano a respeito da exposição dele. Cristiano, então eu tenho uma outra pergunta, né? Não, por favor, quem pediu a palavra? Tem uma mão levantada aí de um Max. O Max. Vamos lá, Max. Alô, boa noite, Grande Max. Cristiano, tudo bem? Fabrício Tudo. Neto. Estou pensando aqui numa pergunta bem difícil, bem elaborada. Cristiano, a gente tem 3 hipóteses de doação lá na Lei 13.800, e uma delas fala que é a doação com propósito específico. E a gente sabe que o propósito do fundo é criar um patrimônio, uma reserva, aí, um valor de longo prazo que vai gerar rendimentos, e os rendimentos que eu vou aplicar na instituição, nos projetos da instituição apoiada. No propósito, na doação com propósito específico, a lei permite que eu gaste até 20% no próprio ano da doação. E aí a minha pergunta é o seguinte: se a doação é com propósito específico, eu poderia utilizar ela integralmente nesse propósito, ou só os rendimentos dessa doação? Vocês tiveram algum caso que esse tipo de situação foi explorada? Como é que você enxerga isso? É melhor manter esse valor só de rendimento, ou eu posso consumir toda a doação no projeto específico? A pergunta é muito boa, Max. Eu vou te falar o nosso entendimento. Nosso entendimento é que a Lei 13.800, originalmente, o legislador criou a lei com incentivo fiscal. Então, ao estabelecer o incentivo fiscal, ele criou regras para o uso desse recurso, porque tinha um incentivo fiscal. Quando houve o veto do incentivo fiscal, não faz sentido você dizer como é que o dinheiro vai ser usado. Eu quero dar um exemplo público aqui. Durante a pandemia da Covid-19, o Banco Itaú fez uma doação de R$1 bilhão, chamou isso de Todos pela Saúde. Essa doação foi feita para a Fundação Itaú Social, uma fundação que recebe doações, portanto, um fundo patrimonial. Qual foi expressamente a ordem do doador? É para gastar tudo, não é para acumular. Imagina se você fosse aplicar dinheiro durante a pandemia para usar só o rendimento. Não faz sentido. Como é que eles fizeram? Então, olha o modelo lá de gestão. Você tinha a Fundação Itaú Social, que tem lá o seu conselho de administração, sua diretoria, tudo lá, recebe uma doação do Banco Itaú, mas quem é que vai decidir como é que o dinheiro seria gasto? Foram convidados pessoas da área de saúde, com notório conhecimento, foi feito lá um grupo, 6 ou 7 pessoas, não me recordo, e essas pessoas que não eram da fundação, mas do conselho gestor desse fundo criado, eles analisaram propostas, projetos, decidiam, e a decisão deles era implementada pela fundação. Então, eu entendo que enquanto não houver um incentivo fiscal, nós não estamos limitados a 3 tipos de doações. Na verdade, eu consigo identificar talvez 5 a 7 tipos, porque tem a doação livre. Olha, eu quero doar para... Estamos na OAB de Campinas, vou doar para a Unicamp e quero que a Unicamp use isso como queira. Ou então eu vou falar assim, quero que isso aqui seja usado na construção de um laboratório, de uma escola, de um hospital. Quero que o dinheiro seja usado para compra de equipamentos ou de medicamentos. O dinheiro é meu, é privado, eu estou fazendo uma doação. Cabe ao gestor acolher essa doação e fazer o uso dela conforme a vontade do doador. Bom, no futuro, quando tiver um incentivo fiscal, e a lei disser assim, não, porque eu, Estado, estou concedendo um incentivo fiscal, eu vou também te dizer como é que você vai usar o dinheiro. Aí eu acho justo.
Então, a Lei 13.800, assim, a gente não está desrespeitando a lei, mas no direito privado a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe, não é isso? Então, a gente pode estender o entendimento a respeito disso. No que vai dizer respeito à administração pública, aí eu entendo que a administração pública não pode dispor do recurso da maneira que quiser, mas tem que estar de acordo com a vontade expressa do doador. Por isso que eu sempre falo, o doador é o cara mais importante no fundo patrimonial. Convença ele que ele te dá o dinheiro. Tá ótimo, obrigado. Vamos lá, Netão. Tem uma coisa que eu queria pontuar, né? Gostaria de destacar um tópico que eu particularmente reputo como muito importante, que ganhou para mim ainda mais relevância depois dessa apresentação do Cristiano, muito objetiva, que eu acho que está sendo muito esclarecedora para todos que estão participando, né? Me parece que assim, a profissionalização na gestão, por meio da manutenção, e da criação e da manutenção de um fundo patrimonial, acaba proporcionando uma segurança jurídica que me parece ser imprescindível à perpetuidade das instituições do terceiro setor, né, que é nosso objeto aqui, né, da comissão. Não só para manutenção e perpetuidade, né, mas para a própria conquista dos resultados, né. Penso também que o crescimento do patrimônio de um fundo patrimonial bem estruturado, transparente, com aplicação de recursos específica e regulamentada de acordo com o fim estabelecido de cada instituição, acaba atraindo mais doadores, né? Uma vez que ela traduz credibilidade, né? Incentiva ainda mais as iniciativas voltadas para o fim de cada instituição. Queria saber, Cristiano, se você entende que assim, essa criação propriamente de um fundo pelas instituições do terceiro setor, se você concorda que isso acaba facilitando e contribuindo muito para a especialização das suas atividades e para o aumento mesmo da sua credibilidade para o público em geral. Neto, olha só, eu vou tentar dar uma resposta com alguns números que são de, acredito, conhecimento público. A Lei Rouanet existe desde 1991. Eu acho a Lei Rouanet um exemplo fantástico de uma coisa que funciona muito bem. Então, na Lei Rouanet, desde o princípio, vigorou um critério objetivo. Então, você tinha a lei que determinava determinados critérios. Quem atendesse aquele critério recebia e recebe até hoje, isso nunca foi mudado, uma autorização de captação de recursos. Então, observa que não tem julgamento de valor aí. Todo mundo que preencher aqueles requisitos está apto a captar recursos. Então, a gente fala assim, é muito fácil aprovar um projeto em lei de incentivo. Qual que é a dificuldade? Captar recursos. Então, tem muita gente que confunde assim, a autorização com o próprio dinheiro. Então, quando um projeto é aprovado numa lei de incentivo, qualquer uma dessas leis que a gente chama de incentivo direto, você recebe uma carta de autorização para receber um recurso que vai fazer com que o doador possa abater aquilo nos impostos. Então, existe uma relação direta entre você e o doador e outra relação do doador com a Receita Federal. A gente não pode confundir essas duas coisas. Então, o fato de alguém doar para o seu projeto não quer dizer que ele está deduzindo ali no imposto, porque ele tem que esperar o tempo certo da declaração do imposto de renda, lançar aquilo e receber o benefício fiscal. Então, durante esses mais de 30 anos da Lei Rouanet, a gente observa que surgiu uma profissionalização. O nome da nossa empresa, Cultura Invest, significa cultura de investimento. Nós somos gestores de recursos. Mas desde meados dos anos 90, o setor cultural, o terceiro setor ligado à cultura, achava que a gente era investimento em cultura. E a gente aprendeu muito com o terceiro setor. Então, a gente viu, por exemplo, que
que a gente viu essa profissionalização acontecendo, e a gente ajudou muito esse processo, porque a gente tinha os nossos clientes, que eram investidores financeiros, que a gente foi transformando em doadores. É um sem número de empresas que fizeram suas primeiras doações através das nossas gerências comerciais. E aí a gente ajudava também os projetos a se organizar. Escritórios de advogados se especializaram, contadores se especializaram. Então, houve um crescimento generalizado que contribuiu para uma profissionalização e credibilização. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os fundos patrimoniais, gradativamente. Obrigado, Cristiano. Max, a palavra está contigo. Cristiano, se você puder falar um pouquinho sobre a política de investimentos, porque a gente, essa cultura de investimento, infelizmente, ela não é muito disseminada no Brasil. Existe uma grande deficiência de conhecimento, de expertise e investimento pela maioria da população, pelo menos o que eu tenho visto por aí, né? Falou investimento, o pessoal morre de medo. Existe também aqueles erros conceituais na distribuição das aplicações, em nível de risco. Como é que você acha que é possível levar adiante uma política de investimento que é relativamente simples para o leigo entender, mas é o suficiente, o bastante para ter um retorno satisfatório? Ótima pergunta, Max. Você está estudando aí, fazendo perguntas boas, né? Ó, política de investimento é um termo técnico para o mandato do gestor de investimento. Então, é o contrato que se assina com o gestor de investimento, como é que ele vai aplicar o seu recurso. Então, toda aplicação financeira tem uma política de investimento, ainda que não seja formal ou não seja tão sofisticada. Então, deixa eu dar exemplo. Caderneta de poupança. Qual é a política de investimento da caderneta de poupança? Se você aplicar numa poupança do Banco do Brasil, o seu dinheiro vai ser usado no financiamento ao agronegócio. Se você aplicar numa caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal, seu dinheiro será usado para financiar a casa própria. Essa é a política de investimento da caderneta de poupança. Então, observa que a poupança tem duas políticas de investimento. Quer dizer, todo banco que capta poupança tem a sua política de investimento. Então, a própria caderneta de poupança fala assim, pode ser usado nisso, nisso, nisso. E aí, cada entidade gestora especifica como é que você faz. E aí, o investidor deveria pensar assim, não, eu vou aplicar na caderneta de poupança porque ela tem uma segurança relativa. Eu não acho que isso é verdadeiro, tá? Mas não é o tema de hoje. Mas eu quero incentivar o agronegócio. Então, eu vou aplicar no Banco do Brasil. Não, eu quero ajudar no financiamento da casa própria. Então, eu vou para a Caixa Econômica. E não assim, eu vou aplicar só na caderneta de poupança. A falta de preocupação, como é que o seu dinheiro está sendo usado, é um problema. Quando você faz um CDB, por exemplo, qual é a política de investimento do CDB? Assim, eu vou entregar o meu dinheiro para o banqueiro fazer o que ele quiser. É um empréstimo para o banco, da mesma forma que uma debênture é um empréstimo para uma empresa privada. Um título público é um empréstimo para o governo fazer o que ele quiser com esse recurso. Então, você tem políticas de investimento implícitas, mesmo que não tenha. Então, quando você vai para um fundo de investimento financeiro, todo fundo de investimento, a Comissão de Valores Imobiliários obriga que o gestor especifique ali como é que o dinheiro vai ser aplicado. Então, eu posso pôr X% em renda fixa, tantos por cento em bolsa ou zero de bolsa, posso aplicar no exterior, não posso aplicar no exterior. Ou seja, a política de investimento é o dono do dinheiro, o doador, no caso do fundo patrimonial, ou o investidor, dizendo para o gestor o que ele pode fazer com o dinheiro dele. Então, a política de investimento basicamente é isso, é o combinado. Vamos combinar aqui, como é que você vai usar meu dinheiro? Então, no caso do fundo patrimonial, eu vou voltar a dizer o seguinte, a organização gestora pode criar lá um fundo e falar assim, nós vamos aplicar o seu dinheiro da forma mais conservadora possível.
e eu, como doador, vou falar assim, então eu não vou te dar dinheiro. Porque o que é conservador? Fala assim, não, eu acho que conservador é título público. Qual o título público? Eu quero saber. Não, eu não quero entrar nessa tecnicalidade. Eu vou aplicar o seu dinheiro na caderneta de poupança. Olha, se eu estou fazendo um fundo para vigorar de forma perene, para aumentar o investimento, a caderneta de poupança perde para a inflação. Então, você está dizendo que eu vou te dar um dinheiro, você vai colocar ele na caderneta de poupança e você vai perder meu dinheiro. Daqui 20 anos ele não vale mais nada. Daqui 30 anos virou pó. Tá? Então, assim, política de investimento é como é que você usa... E falar que vai ser conservador ou não correr risco, tá errado isso. O que as pessoas precisam entender a dinâmica dos investimentos, adquirir um pouco de educação financeira, entender essas coisas que faz parte do nosso dia a dia. Não é só no fundo patrimonial, no nosso dia a dia, o que a gente faz com o nosso dinheiro. Tá? Então, assim, eu como doador de um fundo, olha só, os grandes fundos patrimoniais americanos investem em ações. Eles não têm renda fixa. Então, assim, não, você conservador lá é quem investe em ações de empresas grandes. Eu não preciso aplicar em venture capital, que é muito arriscado, mas eu vou investir em ações, porque eu não tenho aonde colocar meu dinheiro. Eu vou comprar imóvel. O imóvel cai de preço. A gente teve uma crise em 2008 que mostrou isso. A gente tem... Eu estava lendo sobre a cidade de São Francisco, na Califórnia, né? Que o preço dos imóveis está desabando porque as pessoas estão indo embora de lá. Tem mais imóvel do que comprador, então o preço cai. Então, assim, não é porque eu vou comprar imóvel que eu sou conservador. Não é porque eu vou aplicar na caderneta de poupança que eu sou conservador. Eu sou conservador é o seguinte, olha, eu quero que o meu dinheiro dure 20, 30, 100 anos. Como é que eu faço isso? A política de investimento é quem vai dizer. Então, a política de investimento consistente, ela vai falar muito sobre esse futuro que o fundo quer. E aí o pequeno doador talvez demore um pouco para perceber a diferença, mas o grande doador sabe muito bem. E aí sabe o que o grande doador faz? Ele cria o fundo dele. Foi o que Itaú fez ao doar para a Fundação Itaú. Tá? Então, assim, o grande doador, se a gente não perceber que a gente não criou as regras conforme a vontade do doador quer, ele vai lá e faz o dele. A causa não vai deixar de receber recurso, mas o gestor vai ser trocado e muitas vezes você não vai nem perceber como é que isso aconteceu. Respondido? Ou aguçado? Eu acho que vem outra pergunta depois dessa, hein? A palavra tá liberada para quem quiser fazer pergunta. Eu estou até olhando no chat aqui para ver se tem alguma coisa. Não tem nenhuma pergunta, não. Agradeço aqui os cumprimentos do Luca Martinelli, do Valério Albuquerque, meu grande amigo de Belo Horizonte, Maria Luísa. Valeu. Max, vai lá. Deixa eu aproveitar aqui a consultoria. o Cristiano, como é que é a parte de gestão desse fundo patrimonial no ERP? Eu preciso de um ERP dedicado para isso? Não precisa, não. O fundo patrimonial, podemos entender ele como uma empresa, tá? Ele começa como uma microempresa. Uma microempresa, você não tem um ERP, você não precisa de um ERP. Né? Você consegue controlar ali com uma planilha Excel. Com o tempo, ele vai crescer e ele vai ficar mais complexo. Né? Dessa complexidade, você vai criar novas coisas. Aliás, usar um ERP para controlar um fundo patrimonial é meio que dar um tiro de canhão assim, numa formiga, né? É muita energia, gasta muito custo de transação interno para um resultado tão pequeno. A Cultura Invest criou uma solução, fazer o merchandising, né? Nós criamos uma solução fácil, que não é um ERP,
e apropriado para a gestão de fundos patrimoniais. Ali a gente cuida da parte da documentação do fundo, dos investimentos, a gente consegue conectar com bancos, a gente já faz ali grande parte do trabalho de gestão, emissão de recibos dos doadores, esse tipo de coisa. Facilita muito o dia a dia. Tá, mas olha só, Max, imagina quão complexo é lá o fundo de Harvard, tem quase 40 bilhões de dólares no ativo. Eles devem ter equipes enormes de gente trabalhando, acompanhando os investimentos, com um jurídico muito complexo, né? É uma grande empresa, um fundo de bilionário assim, né? Essa é a meta, né? É a meta. Eles estão só 200 e poucos anos na nossa frente, mas nós vamos chegar lá. Ô, Cristiano, aí para a gente dar uma implementada nos fundos, então falta essa lei de incentivo aí para incentivo fiscal para que os investidores aí, né, os doadores no caso, né, eles sejam estimulados de alguma forma, além daqueles objetivos, digamos assim, filantrópicos, né, que também permeiam o seu sentimento de doação. É isso? Assim, a gente está vendo uma série de recursos que já eram utilizados, já eram destinados a algumas causas, que elas estão passando a trafegar, transitar dentro de um fundo patrimonial. O Itaú é um caso desse. O Instituto Serra Pilheira, do João Moreira Salles, voltado para a ciência e tecnologia, também é um caso desse. Ele criou o dele, né? Em tese, assim, por que ele não escolheu pegar a dotação que ele colocou ali, a verba que ele colocou, e distribuir entre as fundações das universidades? Não, ele criou um instituto e ele decide onde é que o dinheiro vai ser usado e como. O que ele quis dizer ali? Eu não quero discutir com ninguém, ficar defendendo as minhas ideias, como é que eu vou usar o meu dinheiro. Mas, tirando esses poucos exemplos, a gente tem, assim, recursos que não estão transitando em fundos patrimoniais porque não tem necessidade. Ele vai através das associações, das igrejas, das ONGs, ele está fluindo de alguma forma. Para isso crescer e se tornar representativo, a gente precisa de uma lei de incentivo fiscal. Então, observa só, eu mostrei ali que no Código Civil de 2016, já a lei brasileira falava de fundação, mas não falava de associação. Em 1917, os Estados Unidos criou uma lei de incentivo fiscal para os fundos patrimoniais. Então, eles já tinham fundos mais antigos do que isso, mas desde 1917 eles dão um incentivo gigantesco que abrange principalmente o imposto sobre herança, e aí os grandes fundos, como a gente vê, assim, por exemplo, o Bill Gates tem uma fundação. O que é essa fundação? Ele usando essa lei de incentivo americana. Ele pega o patrimônio dele, cria a fundação, e aí, no caso dele, ele saiu da atividade executiva dele e passou a cuidar ele está trabalhando para o fundo patrimonial dele. Então, a lei americana ela é muito interessante, o dinheiro, o direito saxão, tá? Da Commonwealth, né? Eles entendem, a Inglaterra também é assim, a Austrália também, eles entendem que é um interesse público. O fundo patrimonial vai fazer mais pela sociedade a longo prazo do que entregar esse dinheiro pagando ao governo na forma de impostos e o governo gastar esse dinheiro imediatamente. Então, é uma discussão que o Brasil não teve até o momento, que a gente está brigando, eu faço parte do grupo que está brigando para voltar os incentivos fiscais, acho necessário. Nós estamos falando de dividir o bolo com a lei de cultura e fundo da infância e adolescência e esportes, basicamente. É um bolo que tem um potencial enorme, mas que está pequenininho, porque tem pouco doador. A gente trabalha muito com a captação de pessoa física, a gente é pioneiro, né, nesse processo também, porque assim, a Receita Federal informa que são mais de 25 bilhões de reais por ano, potencialmente, para ser usado no incentivo da pessoa física. E o número é ridiculamente pequeno, gente. Assim, ridiculamente pequeno. Contado em algumas dezenas ou pouquíssimas centenas de milhões de reais por ano. É muito pouco. Então, assim, criar a cultura da doação, criar a experiência do usuário, criar a credibilidade da causa,
e tendo um incentivo fiscal fica mais fácil. Agora, o fundo patrimonial requer tempo. Não está na nossa geração ver os resultados do fundo patrimonial, mas a gente tem que ter um sentimento estratégico e altruísta nesse caso aí, porque é um negócio para as gerações futuras realmente. Acho que respondi. Sim, muito bem respondido, né? Então, o que a gente vislumbra aí também, pela resposta, Cristiano, é que é possível também entidades menores, a gente está falando em fundos patrimoniais, né, de grandes valores, né, compostos aí, né, ou dotados por pessoas de bastante poder aquisitivo. Então, você vislumbra a possibilidade de um fundo patrimonial captar recursos pulverizados aí de pessoas físicas. Eu acho que isso daí é uma questão como o brasileiro, você bem ressaltou, já tem o hábito de doar, né? Uma questão de vender, então, essa nova forma de ação, é isso? Então, eu acho que a parte, esses grandes doadores, eles são relevantes, mas eles são poucos e são raros, e quando eles doam muitos valores, doam para si mesmos, quase. Então, isso é pouco representativo no universo das entidades brasileiras do terceiro setor. Então, o que eu acho que vai acontecer no primeiro momento são as entidades multigestoras. Em Campinas, por exemplo, nós temos a FUNCAMP, a Fundação de Apoio da Unicamp. É uma nítida organização gestora que pode ser uma multigestora. Então, é muito, muito mais barato você usar o serviço de uma organização gestora do que você criar uma entidade. Então, uma pequena entidade do terceiro setor é inviável você criar um novo CNPJ, ter mais despesas com contador, com declarações para o imposto de renda, etc., etc., do que você contratar uma fundação como a FUNCAMP da Unicamp, e ela vai prestar o serviço ela não vai fazer necessariamente a captação de recursos, isso vai ficar a cargo de cada um vender ali o seu peixe, mas ela vai fazer toda a burocracia, cuidar de tudo. É importante que ela ganhe escala, por exemplo, porque tendo fundos patrimoniais fortes em Campinas, por exemplo, você estrutura todo o ecossistema, né? E aí você consegue realmente ter uma pujança num processo desse. Joia. Mas requer tempo. Esse é o ponto principal. Pessoal, queria saber se alguém tem mais alguma questão, mais alguma pergunta aí para o Cristiano. Ele está à disposição aí, né, com respostas muito bem embasadas e muito boas. Neto? Não tenho mais nenhuma colocação, né? A gente fica com a exposição do Cristiano, né? Fica aquele desejo dos fundos patrimoniais passarem a fazer parte da cultura brasileira, né? A gente vê, assim, informações, por exemplo, dão conta que só o Metropolitan, lá, o Museu de Nova York, né? Hoje ele trabalha basicamente com 70% das receitas, 70% das receitas acabam decorrendo de doações dos fundos patrimoniais também, né? E considerando esse percentual de 70%, né, quase 40% são doações e o restante fica a título de rendimento, surge a título de rendimento desses fundos, né? Então, assim, eu espero, né, acho que todos aqui, depois da palestra do Cristiano, esperamos que isso realmente passe a fazer parte da nossa cultura. É algo que está muito no início ainda, né? E a gente sabe que para as coisas se consolidarem é necessário tempo, né? Mas precisamos começar a trabalhar e fomentar muito isso no país, né? Não tenho dúvida que é uma fonte de receita, né? Para as instituições do terceiro setor de extrema importância, né? E isso ajuda muito, né? Especificamente na preservação do capital, na geração de novas receitas, né? Só assim que a gente vai conseguir, cada instituição do terceiro setor, só assim nós vamos chegar
efetivamente a possibilidade de cumprir com o fim a que ela se destina, né? Vamos aguardar, vamos torcer, é o que nos resta. É isso aí. E a gente não pode se enganar, né, Neto? Assim, o dinheiro ele não aceita desaforo. Tanto faz ele tá num banco ou tá no caixa de uma ONG, de uma pequena igreja, o dinheiro não aceita desaforo. Você não cuida dele, ele desaparece. Então, o fundo patrimonial ele inverte a lógica de receber e gastar, receber e gastar. Ele guarda, né? Os exemplos dos fundos americanos são muito vigorosos, né? Você citou do Metropolitan, né? Mas, assim, os fundos funcionam como um amortecedor quando as novas vendas não acontecem na velocidade que eles querem, né? Funciona assim nas universidades. Eles têm lá a forma de geração de receitas, mas nos anos difíceis o fundo vai lá e cobre e a sua universidade sobrevive, vem sobrevivendo há décadas de forma muito eficiente. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei nem, assim, eu não sei nem, para ser sincero, como que está hoje, mas, por exemplo, Harvard em 2020 tinha um patrimônio de quase 38, 40 bilhões de dólares no seu fundo, né? É por aí, é por aí. Agora, observa só. Harvard tem mais de 200 anos, o fundo patrimonial. Tem esse dinheirão todo e tem incentivo fiscal. Só que o maior endowment do mundo não é Harvard. O maior endowment do mundo hoje é a Fundação Gates, do Bill Gates. O cara é tão eficiente na gestão dele que a reputação, que outros bilionários, ao invés de criar suas fundações, doam para ele. Né? Fala assim, não, você está gastando melhor do que eu, toma aí. Olha como é que é interessante. E aí tem uma outra coisa muito interessante, principalmente aqui no ambiente da OAB, né? do jurídico, que é o seguinte, muita gente fala assim, mas fundação pode investir em ações? Claro que pode. Por que não poderia? A maior fundação do Brasil e, consequentemente, o maior endowment do Brasil hoje é a Fundação Bradesco, que foi constituída com a doação inicial de ações do banco. Então, como o banco dá lucro todo ano, ela recebe muito dividendo e o patrimônio cresce. Se o banco der prejuízo, ela não recebe. Aí ela vai usar outras reservas patrimoniais. Mas observa que é uma fundação inteiramente constituída com base no mercado de ações. Como assim fundação não pode investir em ação? Na bolsa, né? Pode investir sim, ué. Política de investimento. Muito bom, Cristiano. Pessoal, alguma pergunta a mais? Cristiano, muito boa sua exposição aí, trouxe muita luz para a gente, conhecimento, uma matéria particularmente para mim nova, né? E muito importante a gente começar a entender, porque isso vai fazer parte agora também do nosso dia a dia cada vez mais, né? Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui na comissão, né? Deixar as portas abertas, sempre que quiser vir, vai ser bem-vindo, trazendo informações para a gente aí, e foi uma satisfação e um prazer muito grande receber você aqui, imagino aqui pelos elogios que todos compartilham desse mesmo sentimento. Sou eu quem agradece a vocês aí da OAB e todo mundo que dedicou esse tempo aqui para nos ouvir. Muito obrigado, pessoal. Então, declaro aí encerrada a exposição. Agradeço a presença de todos os nossos ouvintes e espectadores também. E vamos continuar aí com os trabalhos da comissão durante todo o ano. Um grande abraço, uma boa semana a todos e até mais. Abraço para todos. Um abraço, obrigado.